Amados irmãos, certa ocasião, Jesus chega na casa de Marta e ela corre para a cozinha para fazer as coisas, mas sempre que Jesus chegava numa casa, muitas pessoas gostavam de ficar ouvindo o que ele tinha para dizer. Então Maria, ela chegou logo, se prostrou nos pés de Jesus e ficou ali bem pertinho dele. Ela ficou bem pertinho dele. E Marta se incomodou com aquilo e falou: mestre, peça que Maria venha me ajudar. E Jesus falou com ela: Marta, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? A melhor parte é estar bem pertinho de Jesus. Nesse carnaval, eu acredito que mais Amém. Glória a Deus. Nesse período de carnaval, deve ter mais de 10, 20 milhões de evangélicos no Brasil fazendo o que nós estamos fazendo. Eles vão para um lugar e se retiram e fica separado do carnaval. O que nós estamos fazendo? Nós estamos separados dessa festa, que é uma festa diabólica, totalmente diabólica. Mas essas pessoas que estão nessa festa, eles acham que eles que estão felizes, que eles que estão curtindo a vida, e nós não. Mas nós somos como Maria aos pés de Jesus. Nós escolhemos a melhor parte, que é estar num lugar em adoração ao nosso Deus. É o que nós estamos fazendo. Nós tiramos aqui para nós adorar o Senhor. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 37. Está escrito assim na palavra de Deus: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E com isto, disse-lhe do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, ou seja, não teria sido ressuscitado ainda, né? Amados irmãos, Jesus, nessa parte aqui, ele irou demais os fariseus, ele deixou-os muito irado. Por quê? Nessa época dessa festa, do lado do templo tinha tipo uma piscina, onde os judeus pegavam pote de água e enchiam aquele água, porque todos que vinham de longe, para não entrar no átrio, todo sujo de poeira, todo sujo, eles tomavam um banho ali, lavavam-se para se preparar, se estar mais limpo para entrar no átrio do templo. E Jesus, vendo eles carregando aquele tanto de água, Jesus falou com eles: Jesus falou desse jeito para eles assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando Jesus falou isso, os fariseus ficou irritadíssimos, porque isso é uma profecia com referência ao Messias. O Messias é a fonte de água que jorra. E todos os fariseus e todos os judeus sabiam dessa profecia, que é uma profecia diretamente ao Messias. E esse cara muito indignado com essa palavra, e quando você chega no capítulo 8, que é tipo assim, logo em seguida, não é que foi no outro dia, foi no mesmo dia, mas a Bíblia passa no capítulo 8. Eles estavam indignados, os fariseus estavam indignados com Jesus. Aí eles chegaram perto de Jesus com a mulher,
e falou: mestre, os fariseus mandavam alguém fazer, viu gente? Esse ficava só de longe, observando. Mestre, essa mulher, ela foi pega em um ato de adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E tu, o que tem para nos dizer? Jesus abaixou e começou a escrever o nome de cada um. Levantou e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele continuou escrevendo, só que ele continuou escrevendo o nome de cada um, dos mais velhos para os mais novos. E quando eles que conhecem a profecia de Jesus, conhecem a profecia de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, onde deixa bem claro que o Messias virá, que ele seria rejeitado, e ele ia ser rejeitado, e ele escreveu o nome deles no pó. Jeremias 17, versículo 13. Então, eles conheceram essa profecia, uma profecia que se referia ao Messias. E de repente, aquele homem, que eles não acreditavam muito neles, estava escrevendo o nome deles, dos mais velhos para os mais novos, eles se assustaram e se foram se retirando rapidamente. Porque eles pensavam: como é que esse homem pode saber o meu nome? Porque Jesus não só escreveu o nome, começou dos mais velhos para os mais novos, porque tinha essa profecia, e eles conheciam a profecia, porque os judeus, eles erraram muito por não dar crédito aos profetas. Vamos, por exemplo, profeta Jeremias. Irmãos, quando Deus chamou o profeta Jeremias e falou com ele assim: ó, vai, fala. Jeremias, ele não queria ir, não, eu sou novo, eu não tenho idade, mas Deus falou assim: não temas, pode ir, eu sou contigo, nada vai te acontecer. Mas nada vai acontecer na alma de Jeremias e no espírito de Jeremias. Porque Deus não ia falar com ele o que ia acontecer com ele. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Jeremias ficou pregando 23 anos, falando com eles: ó, vai vir Nabucodonosor, vai vir um rei de fora e vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, se vocês não colocar as vidas de vocês em ordem. Vocês têm que consertar, vocês estão afastados do Senhor. Irmãos, quando ele falou isso, que o templo ia ser destruído, eles pegaram ele e bateram muito nele. Colocaram uma canga de madeira, ele assim, ó, com um pau aqui no pescoço, 24 horas. Depois deram 39 chicotadas nele. O irmão, foi 23 anos só apanhando e sofrendo. Então, quando Jesus começa a escrever o nome deles no pó, eles lembram, porque agora eles gravaram todas as profecias sobre o Messias. E está escrito em Jeremias 17:3 sobre isso, que aqueles que ele rejeitar, que vai jorrar fonte de água viva, vai escrever os seus nomes no pó. E é o que Jesus estava fazendo. Então, o que eles fizeram? Eles foram saindo rapidamente. Quando eles saem, Jesus chega perto daquela mulher e fala com ela: cadê seus acusadores? Ah, não, nenhum ficou, foi todos embora. Ó, vocês não te acusaram, muito menos eu. Vai e não peques mais. Quando você ouve Jesus dando essa ordem, ele tem uma ordem diretamente para ela: vai e não peques mais. O que significa? Significa que quando nós temos um encontro com Jesus, significa que todos que têm um encontro com Cristo, ele não é que não vai pecar mais, mas a vida dele tem que haver mudança. Aquela mulher, com certeza, teve mudança. Ela não vivia aquela vida que ela vivia mais. Se ela estava cometendo adultério, pode ter certeza que ela não cometeu mais. Porque ela teve um encontro com quem? Com Cristo, o Filho de Deus, o próprio Salvador. E não só livrou da morte ali, mas também estava livrando ela da morte espiritual, que é muito maior, que é muito mais cara, muito mais rica. Jesus não salvou aquela mulher da morte física, salvou. Mas quando ele tem um encontro e fala assim: vai, não peques mais, aí estava salvando ela junto com morte, a morte eterna. Então, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, você tem que aproveitar para você não ter morte eterna, porque a morte física vai vir para todos. Mas quem tem um encontro com Cristo, é bom que aproveita essa presença. Ela estava pertinho dele, ela aproveitou. Mesma coisa foi a mulher do poço de Sicar. Jesus
os judeus não entravam em Samaria de forma nenhuma. Os judeus não entravam em Samaria. Por quê? No ano 722 a.C., o rei da Síria, ele tomou Samaria, pegou aquele povo, levou cativo para a Síria, mas quando ele fez isso, ele pegou outros povos e trouxe para Samaria. Isso já era uma intenção do diabo para misturar as raças, porque Deus separou o povo de Israel para ser um povo separado, porque daquele povo nasceu o Messias. Mas aí no ano 722 acontece isso. Com isso, aquele povo de Samaria, que era pertinho ali, pertencia à nação de Israel, aquele povo ficou inimigo, o judeu ficou inimigo deles. O judeu não passava, o judeu não negociava, o judeu não ia lá. Mas de repente os apóstolos tiveram que ir, porque Jesus estava indo para um lugar e resolveu passar por Samaria. E eles tinham que ir com ele, porque eles sabiam, os apóstolos de Jesus sabiam que ele era o Filho de Deus, sabiam que ele era o Messias, já tinha dado prova disso. Então eles vão questionar? Não questionaram. Ele chega naquele poço e pede àquela mulher água. Aquela mulher teve um encontro com Cristo. Da mesma forma que essa mulher que ia ser apedrejada teve. Ele vira para aquela mulher e fala: ó, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, porque da água que eu te der e você beber, nunca mais você terá sede. É uma referência à vida eterna com Deus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Quando ele começou a falar da vida dela, ela tomou um susto e ela percebeu que ele era o Messias. E Jesus revelou para ela que era o Messias. Para muitos judeus ele não tinha feito isso, mas para aquela mulher samaritana ele fez. Ela sai dali, depois daquele encontro, e se torna o quê? Um evangelista. Ela foi lá na cidade de Sicá e ganhou todo mundo para Jesus. Ela falou de Jesus para aquele povo creu. Quando Filipe chegou para pregar para aquele povo está praticamente convertido, que já sabia de Jesus, porque aquela mulher já tinha falado do profeta, já tinha falado do Messias que ela tinha conhecido. Então, quando nós encontramos com Jesus, não pode continuar da mesma forma que antes. Encontrar com Jesus, ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus, significa transformação. O Evangelho significa boas novas de salvação. Mas como que nós vamos ser salvos se nós temos um encontro com Jesus e a nossa vida continua da mesma forma que era antes? Não podemos. Não pode ser a mesma coisa. Irmãos, quando nós encontramos Jesus, o nosso espírito é trocado. Deus troca o nosso espírito. A nossa carne agora tem que ser o quê? Ela tem que ser mortificada. Porque a nossa carne quer só pecar. Mas o Espírito Santo que está habitando dentro de nós, no nosso espírito, ele vai nos fortificar para a gente ter uma mudança de vida. A pessoa que vira prostituição, pornografia, mentirada, dando calote para os outros, a pessoa não pode continuar a mesma coisa. Porque se continuar a mesma coisa, não houve transformação. Não houve transformação. A pessoa que fala a palavra toda hora, não pode mais, porque ele agora tem Cristo. Ele tem que pensar nisso. Então, irmãos, todo mundo que tem um encontro com Cristo, encontrou com Cristo, igual essas duas mulheres encontraram, tiveram a vida modificada. E nós, quando nós encontramos Jesus, quando nós aceitamos Jesus Cristo, entendeu? Nós temos a vida nossa totalmente modificada. Nós achamos interessante com respeito a Abraão. Abraão, primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Ele não teve um encontro de cara. Ele não teve esse privilégio que essas duas mulheres tiveram. Duas prostitutas. Não, ele não teve. Abraão, primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Deus apareceu com ele e falou para ele: Abraão, sai da sua terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele nasceu no ano 2166 a.C. Mas quando foi no ano 2100 a.C., ele escuta esse chamado: Abraão, vai para uma terra. Ele estava com 66 anos, que eu vou te fazer uma grande nação. Ele sai, mas sai toda a sua família junto. Quando ele chega num lugar chamado Padã Arã, que hoje é a Turquia, ele resolve ficar lá. O pai dele falou assim: Abraão, é o seguinte, aqui está muito bom aqui, vamos ficar aqui. E Abraão, como filho, ele resolveu ficar. Não é que ele esqueceu da chamada de Deus, não. Ele não esqueceu. Ele conhecia a voz de Deus. E eles ficaram uns 9 anos ali. Deus parece novamente falar: Abraão, ele escuta a voz de Deus. Por quê?
Irmãos, Noé ainda estava vivo. Noé estava vivo quando Deus chama Abraão. Noé viveu 950 anos. Então, olha para você ter uma ideia. Então, no ano 2100, quando Deus chamou Abraão, Noé estava vivo. E se Noé estava vivo, com certeza Noé já tinha falado com Abrão sobre a voz de Deus e como que Deus salvou todo aquele povo, porque ele obedeceu a voz de Deus. Então, Abraão agora, essa segunda chamada, ele já está com 75 anos, e Deus reforça a promessa que dele nasceria, Deus faria dele uma grande descendência. Mas Deus fala com ele sobre da descendência dele, ia nascer um que ia salvar o mundo, que toda a humanidade, todo mundo ia ser salvo por causa de um descendente dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo, descendente de Abraão. Então hoje, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós passamos a ser parte do Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual. E cada um de nós passa a pertencer a uma das tribos de Israel no mundo espiritual. Só que Deus que enxerga isso em cada um de nós. Mas quando Deus arrebatar a igreja, uma multidão incontável, que não tem como contar, que está escrito no Apocalipse, a multidão que vai ser salva, não tem nem como contar. Deus vai chamar Abraão e vai falar: Abraão, está lembrado daquela promessa que eu te fiz? Olha a grande multidão que eu te falei, que na sua descendência seria numerosa, que não seria como as estrelas do céu. Irmãos, aí de repente, Abraão agora está com 99 anos, ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo. Olha para você ver, Jesus não tinha nascido. Mas Jesus é antes de tudo, porque ele participou da criação do planeta, do mundo. Ele, o Pai, participou da criação de tudo, ele criou todas as coisas. E para esses mesmos fariseus, Jesus virou para eles e falou assim: Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou-se. Eles não entenderam. Como é que esse homem pode falar que Jesus, ele viu Abraão, viu ele, se esse homem não tem nem 50 anos? Irmãos, chega 3 anjos, não, chega 2 anjos, porque um não era anjo, um era o próprio Jesus, na tenda de Abraão. Abraão agora estava com 99 anos. E quando ele chega, Abraão prostra nos pés do meio, que é Jesus. Por que ele fez isso? Porque conhecia a voz de Deus. Ele já tinha ouvido a voz de Deus antes. Agora ele não estava vendo, ele estava vendo. Quem? Jesus. E ele prostrou-se, e depois mandou Sara fazer algo para eles comer. E ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, aqui, agora chegou o dia, tá? Você vai ser pai. Quando ele fala isso, Sara estava na tenda do lado, que era o costume dos judeus, os homens no lugar. Jesus acabou com isso, tá? Depois de Jesus, ele acabou com esse costume que eles tinham. Sara estava na tenda do lado. Quando escutou o anjo falando, Jesus falando com ele que ele ia ser pai, ela riu, ela achou graça. Quando ela entrou na tenda, Jesus perguntou para ela: você riu? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Ela falou: não, eu não estava rindo não, eu não estava rindo não. Jesus falou com ela: ó, porque você riu, daqui 1 ano você vai gerar agora, mas daqui 1 ano vai nascer, e o nome dele vai ser Isaac, que significa risadinha ou riso. Isaac. E nasceu Isaac no ano 2066 antes de Jesus. E Jacó foi 2006 antes de Jesus. Irmãos, o Velho Testamento é todo sobre Jesus Cristo. É tudo para anunciar Jesus Cristo. Tudo para anunciar Jesus Cristo. É uma maravilha quando você começa a ler a palavra de Deus e vai vendo os acontecimento da palavra de Deus. Quando é no ano, Jacó nasceu no ano 2006 a.C., quando é no ano 1916 a.C., Jacó agora está morando em Padarã, morando com seu sogro, tem 11 filhos. Acabou de nascer o seu 11º, que era José, em 1916 a.C. Nasce José, é um nenenzinho ainda, mas agora Deus dá uma ordem para ele retornar para Canaã. Por quê?
que Canaã foi o lugar que Deus escolheu e deu para Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, quando Deus nos dá um lugar, e Deus fala com você, é ali, é ali. Não adianta querer sair fora e ficar tão distante. A promessa era para morar em Canaã. E assim ele foi. Voltou, José era pequeno, José era um nenenzinho ainda. E José era amado de Jacó. Jacó amava José demais, porque a mãe dele era Raquel. Raquel, primeiro filho, né? Ele já tinha 10 filhos quando Raquel foi e teve José. Então, como ele era apaixonado com Raquel, ele ficou apaixonado com José. Mas José, é interessante de José que ele é tipo assim, tipo um Cristo. Tipo um Cristo. Por quê? Do Velho Testamento. Porque ele foi vendido como Jesus Cristo foi vendido. Ele foi traído pelos seus irmãos, como nós, a igreja, que representamos os irmãos de José, traímos Jesus todo momento que nós cometemos pecados. Quando nós pecamos, é uma traição. E da mesma forma que José perdoou todos os seus irmãos quando eles se arrependeram, Jesus também está pronto para nos perdoar. Jesus, irmãos, hoje, a pessoa que vai para o inferno hoje, ele não vai para o inferno por causa dos pecados que ele cometeu. A pessoa vai para o inferno porque rejeitou o perdão que a cruz nos trouxe através de Jesus. Chama rejeitar o perdão. A pessoa não pode rejeitar Cristo, rejeitar o perdão. Por que Judas foi para o inferno? Foi porque ele traiu? Foi porque ele suicidou? Não. Porque Judas, apesar de ter feito isso tudo, quando ele chegou no Getsemane ali para trair Jesus, glória a Deus, Jesus chamou ele de amigo, ou amigo. Irmãos, depois de Judas ter traído, depois de Judas, antes de suicidar, antes dele suicidar, ele traiu. Se ele bate o joelho no chão e fala, oh meu Deus, o que eu fiz? Que ele reconheceu que ele traiu sangue inocente. Ele não reconheceu? Trair sangue inocente. Então, reconhecer não é o suficiente. Ele tinha que bater o joelho no chão e falar, oh Jesus, me perdoa, eu peço perdão. Jesus perdoaria ele e ele continuaria sendo um dos 12 apóstolos. Mas ele não quis. Ele não buscou o perdão, apesar de estar 3 anos andando com Jesus. Apesar de ter visto tudo que Jesus fez, ele simplesmente, ele não buscou o perdão. Irmãos, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Está bem claro em João 3,17, onde ele fala, não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo por meu intermédio. Todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então, quando nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo perdão. Agora, quando nós recebemos o perdão, não significa que nós podemos continuar com a mesma vida. Hoje nós vemos algumas partes, alguns cristãos, alguns evangélicos, que a vida deles não teve mudança. Não teve mudança, continua a mesma coisa. Isso entristece muito a Deus. Só que vai ter fim, irmãos. Preste atenção, vai ter fim. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, Noé entrou com a sua família, entrou os animais, Deus esperou 7 dias. Deus esperou 7 dias para fechar a porta da arca. Olha para vocês verem. Noé gastou 120 anos construindo a arca. Quando construiu, Noé entrou, os animais entrou, Deus podia ter fechado na mesma hora, né? Não. Ele esperou 7 dias. E agora no final? Agora é tempo da graça. Sabe o que Deus vai esperar? Depois disso tudo, depois de estar em 2025, depois disso tudo, Deus vai esperar 7 anos. Quando tocar a primeira trombeta, Deus vai esperar 7 anos o povo aceitar Jesus, o povo aceitar o perdão que Cristo oferece. Agora, depois desses 7 anos, fechou a porta. Do mesmo jeito que a arca foi fechada a porta, depois que tocar a primeira trombeta, Deus vai ter paciência, Deus vai esperar 7 anos. Crente que está desviado, crente que está muro, crente que está brincando com a palavra de Deus, a se firmar. Deus vai dar 7 anos. O jeito é muito bom. Nossa, por isso que eu falo, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Olha, irmãos, tem tanta gente brincando, mas Deus vai dar 7 anos.
no fim, agora. Mas se a pessoa morrer no outro dia, que nós não sabemos o dia de amanhã, sabemos? Jesus deixou bem claro, amanhã não nos pertence. Então você tem que consertar com Deus, é agora. Consertar com Deus enquanto você pode. Porque esse que eu estou falando tem 7 anos, e se a pessoa não morrer antes? E se a pessoa morrer antes? Irmão, se morrer no pecado, se morrer sem o perdão de Jesus, não tem salvação. E Jesus fez tudo que podia fazer. Todas as profecias se cumpriu nele. Nós lemos aqui, nós citamos uma profecia que fosse cumprida nele, fonte de água viva. Chega em casa e lê Jeremias 17, versículo 13. Entendeu? Uma profecia sobre Jesus. Ou seja, toda a profecia do Messias se cumpriu em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que veio para salvar todos aqueles que crêem. Ele veio salvar a todos que nele creem. Muitos fariseus não receberam essa palavra, não receberam Jesus, não aceitaram Jesus. Conforme você continua lendo o texto, eles falam assim: mas como é que esse aí pode ser o Messias? Se ele é galileu, ele é de Nazaré. Irmãos, Jesus não é nem galileu nem nazareno. Jesus, ele é judeu. Mas só que quando José volta do Egito, ele tem medo de morar na Judéia. Por quê? Porque Herodes estava vivo. Então, talvez seja até medo da mãe, né? Maria, né? Porque Maria nem contou nem para os seus irmãos que Jesus era o Messias. Ela guardou o segredo até dos seus próprios filhos. Ela podia ter contado para eles, não. Eles foram saber com Jesus. Ela não contou. Jesus foi morar em Nazaré por causa disso. Então, Jesus tinha o nome de Nazareno, que Nazaré fica na Galiléia. Tinha esse apelido de Galileu, mas ele era judeu. Ele não é da Galiléia nem da Nazareno. Agora, o interessante sobre isso, quando ele foi condenado por Pilatos, Pilatos mandou fazer uma placa. Essa placa está escrito Henri, ou seja, Jesus Nazareno, Jesus Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando os sacerdotes viram essa placa, eles ficaram indignados. Mas por que eles ficaram indignados? Porque esses nomes, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, a primeira letra forma exatamente o nome impronunciável de Deus. Porque Deus tem 4 consoantes no hebraico, que é o nome de Deus. 4 letras. E esse Henri, exatamente no hebraico, formava o número no nome de Deus. É uma coisa interessante isso. Então esse cara correu por causa disso. Porque, e aí eu fui entender por que Nazaré, por que ele foi morar em Nazaré. Não só por causa de fugir, mas acredito que é por causa disso. Porque os judeus que tinham cultura, os fariseus, tudo que sabia, eu via lá, Henri sabia que tinha o nome de Deus ali nas primeiras consoantes. Todas as primeiras. Era uma forma de eles entender que Jesus era o Messias. Jesus era o Messias prometido em todo o Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por esse momento que Deus nos proporcionou aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós que tivemos esse encontro com Jesus, diferente dessas mulheres que tiveram face a face, mas o nosso encontro é pela fé. O próprio Jesus virou para Tomé e falou: Tomé, você creu, Tomé, porque você viu. Mas mais bem-aventurado do que esses que não viram e creram é nós, a igreja. Glória a Deus. Jesus falou uma referência sobre nós. Bem-aventurado também aqueles que não viram e creram. Nós cremos em Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém? Amém.